determinou que hoje teríamos louvor e adoração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais uma oportunidade, Deus, de falar do teu Evangelho. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, para os Tessalônicos. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aqui está dizendo o ministério de Paulo em Tessalônica. Diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a lutas. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homem aprovado por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja ao Senhor. Amém. Essa carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, foi uma resposta que ele deu depois de uma mensagem que chegou a ele. O que acontece? Tessalônica era a capital da Macedônia, uma das províncias de Roma. E aí lá havia cristãos fortemente perseguidos. Era um tempo onde o povo, principalmente os romanos, eles queriam combater tudo aquilo que falava-se sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era um tempo de muita perseguição. E aí o apóstolo Paulo, ele esteve nessa região, implantando essa igreja. Ele esteve nessa região, pregando o Evangelho do Senhor. E ele traz nessa carta, 1 Tessalonicenses, são duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, né? Nessa primeira carta, ele está elogiando a igreja e elogiando os cristãos que estão ali. Por quê? Porque ele fica sabendo de como é que anda a fé daquele povo. Que apesar de toda perseguição, que apesar de toda luta, que apesar de toda dificuldade, aquele povo permanece firme na fé. Aquele povo permanece pregando o Evangelho do Senhor da forma como ele havia ensinado, da forma como ele havia dirigido. Então, ele recebeu a informação de que essas pessoas, elas continuavam ali confiantes no Senhor, perseverantes, pregando o Evangelho e unidos em fé. Eles estavam em unidade na fé. E quem já leu as cartas do apóstolo Paulo aqui, ou quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, a gente sabe que ele está falando sobre igrejas. E o apóstolo Paulo, ele era um homem de palavras muito firmes. Ele era um homem que pregava a verdade. Ele era um homem com palavras duras de exortação. Ele fazia exatamente aquilo que Deus mandava ele fazer, independente se estava agradando ou não. Com ele, a palavra era verdadeira. Inclusive, tem um texto em 1 Timóteo, no capítulo 2, que ele chega a dizer para Timóteo que ele entregou 2 homens a Satanás por causa de blasfêmias. Então, era assim que ele agia. Quando ele pregava na verdade, porque ele não tinha tempo de ficar com palavras de bajulação. Então, ele pregava o Evangelho do Senhor, agradando homens ou não, porque
porque não tinha tempo. E assim somos nós. Hoje nós também não temos tempo de palavras de bajulação, porque o Senhor ele está voltando. Então nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. Nós precisamos ter sabedoria para falar da forma correta, mas é necessário que nós preguemos o evangelho. Então, quando nós olhamos as ministrações do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreve às igrejas, ele está exortando, ele está combatendo os erros, ele está falando de falsos mestres, ele está corrigindo, ele está dirigindo de que forma que as igrejas deveriam funcionar conforme aquilo que ele recebeu de instrução ao Senhor. Então ele chamava as igrejas ao conserto. Uma das igrejas mais problemáticas que tinha naquela época era a igreja de Corinto. E quando nós lemos as cartas que ele escreveu para aquele povo, nós vemos a quantidade de orientação e exortação que ele coloca lá. Só que nessa carta aqui, ele não deu advertência e exortação. Ele elogiou os crentes de Tessalônica, os tessalonicenses, porque ele escreve elogiando aquele povo pela afinidade e pela perseverança que eles tinham na fé e na oração. E aí, quando nós vamos olhando, lendo toda a carta, a gente vê o seguinte: por que esse povo permanecia firme na fé? Qual que é o segredo, sendo que eles eram perseguidos, sendo que eles poderiam perder a vida, sendo que eles passavam por dificuldade? Então, qual era o segredo deles permanecerem firmes na fé? Aí o texto mostra para nós, era a unidade na fé. É porque eles eram unidos, é porque eles estavam juntos, eles estavam em comunhão, não só com Deus, mas em congregação, em pessoas. E a palavra de Deus diz o que para nós? Que aonde tem unidade, Deus opera milagres. Então, quando a igreja está unida em fé, em oração, em pregação do Evangelho, ali o poder de Deus se manifesta. Mas aonde a igreja começa com divisões, ali o poder do inimigo é que se manifesta. Então, o segredo para que a gente permaneça firme, perseverante na fé é o quê? Unidade. Um por todos e todos por um, porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. O Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós precisamos fazer de tudo para que continuemos em unidade, juntos, sem divisões, porque o inimigo é quem semeia divisão, porque ele sabe que a divisão separa isso e a igreja. E aí, nós vamos olhar para dentro dessa carta e a gente vai pensar o seguinte: toda igreja tem problema. Porque às vezes a gente vê pessoas falando, não vou ficar naquela igreja não, porque tem problema. Então não vai ficar em nenhuma. Porque aonde tem gente tem problema. Lá no paraíso estava só Adão e Eva. E deu problema. E se tivesse só Adão, ia dar problema também. Porque a gente tem problema com a gente mesmo, imagina com os outros, né? Então, onde tem pessoas, tem problema. Agora, a gente tem que ter o quê? Maturidade espiritual para resolver os nossos problemas, internos e externos. Nós precisamos saber lidar com os nossos problemas. Então, aí o apóstolo Paulo vem dizendo que eles estavam firmes na fé. Aonde tem essa unidade, tem a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar para que nós sejamos uma igreja unida no Senhor Jesus. Glória a Deus! Eu quero te convidar para que nós venhamos ser unidade, respeitando diferenças uns dos outros, né? E de todas as formas fazendo a nossa parte para impedir as divisões que são plantadas pelo inimigo dentro da casa de Deus. Porque é exatamente isso que ele quer. Porque se ele causar divisões dentro das igrejas, aí ele consegue separar o povo de Deus. E nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus, né? Então Paulo, quando ele esteve nessa região, plantando essa igreja por direção e autoridade do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, ele teve que fugir de lá, por causa das perseguições. Logo a gente entende que ele não teve tempo de ficar lá. Talvez foi até rápido aquilo que ele fez, só que a semente foi plantada. Só que independente do tempo que ele tenha demorado naquela região, a semente do Evangelho foi pregada ali naquele lugar. E o Espírito Santo de Deus fez florescer. E quando nós vemos a carta, nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo estava colhendo o fruto daquilo que ele havia plantado. Ele estava recebendo informações e colheitas daquilo que ele tinha plantado. O Espírito Santo de Deus havia usado
E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? O apóstolo Paulo, quando ele recebeu essa informação que ele estava colhendo, eu tenho para mim, né? Meditando sobre essa palavra, a alegria dele de saber que aquilo que ele propôs, que o Senhor propôs para que ele fizesse, estava dando fruto. O quanto é bom, né? Quando nós plantamos uma semente, ela germina e nós colhemos o fruto. Então a satisfação do apóstolo Paulo foi tão satisfatória, ele ficou tão alegre, feliz e contente no Senhor, que ele escreveu uma carta reconhecendo e elogiando a fé daqueles cristãos. E nós vamos falar sobre isso nessa noite da seguinte forma. Comece perguntando para mim e para você. Como cristãos, o que temos plantado em contribuição para o reino? Se a gente for parar para pensar, o que eu e você plantamos para o reino? Eu não estou falando da nossa vida particular, eu plantei e estou colhendo. Não, mas quais foram as sementes que nós estamos espalhando sobre a terra para que o Espírito Santo de Deus faça germinar? Né? E nós precisamos pensar sobre isso. Muito provavelmente, eu e você hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Bom ou ruim, nós estamos colhendo. Então a gente precisa pensar o que a gente planta. O apóstolo Paulo aqui plantou o quê? O Evangelho de Jesus. E ele colheu o quê? Unidade de fé. O que você tem plantado? É aquilo que está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. O pastor gosta muito de citar esse versículo. De Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, ele também ceifará. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aí eu vou perguntar para mim e para você nessa noite. Nós vemos o apóstolo Paulo colhendo unidade na fé. Mesmo em tempo de perseguição, dificuldade, ele teve espírito de ousadia, foi lá e pregou o Evangelho. E ele estava colhendo fruto daquele Evangelho. O que eu e você estamos plantando? Contendas, discórdia, desavença, amor, fidelidade, Evangelho, palavra, adoração. O que nós estamos colhendo? Grosserias, brutalidades, porque às vezes nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Nós queremos que as pessoas sejam educadas conosco, mas nós não somos educados com as pessoas. Às vezes nós somos pessoas grossas, sem educação mesmo, e nós queremos receber aquilo que nós não plantamos. Nós não sabemos tratar bem o próximo, mas queremos receber o amor do próximo. Queremos receber o amor do próximo. Então nós precisamos entender. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu estava refletindo que o meu esposo, o nosso pastor, ele é fruto de oração da minha sogra. A minha sogra está colhendo aquilo que ela plantou. Ela não está aqui vendo, porque o Senhor já recolheu. Mas ele é a resposta da oração dela. Ela orou muitos anos em prol da vida dele. E aí eu vejo meu filho e olho para ele e vejo que ele também é colheita. Eu estou colhendo respostas de oração. E muito do que eu vivo hoje, do que você vive, do que nós vivemos, é resposta de oração, são frutos. Então a gente precisa entender que tudo, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Uma hora ou outra, a colheita chega. É como se fosse uma compra no cartão de crédito. A fatura vai chegar. E nós vamos ter que pagar. Então, ao invés da gente plantar coisas ruins, por que não plantar coisas boas? Por que não desejar colher coisas boas? Não só com pessoas, mas também para o reino. Nós precisamos fazer isso. O círculo de oração aqui dessa igreja, departamento de mulheres, nós estamos aí aproximadamente 4 anos consecutivos, sem faltar. O que nós vemos de colheita, resposta de oração nesse ciclo de oração, as irmãs estão aqui, não me deixam mentir, o quanto nós temos colhido, porque nós temos plantado. Quantos filhos resgatados, quantos homens, quantos casamentos restaurados, quantos livramentos, quantas curas, quantas visitas em hospitais que nós nem fomos lá,
mas nós estávamos aqui reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que eu falei agora? Que a palavra de Deus diz: aonde tem unidade, o Espírito Santo de Deus manifesta bênçãos. Então, quando nós nos reunimos com um único propósito de oração, de adoração, de exaltação do nome do Senhor, nós temos resposta daquilo que nós pedimos. Não porque nós merecemos, ou porque nós queremos, ou só porque nós buscamos, mas porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque nós nos rendemos ao Senhor e o Senhor quis fazer por nós, não por nós merecermos, mas por amor a nós. Então, quando eu olho e vejo as respostas de Deus, por mais simples que seja, muitas vezes a gente nem consegue reconhecer tanta coisa que o Senhor faz por nós, porque nós focamos mais na dificuldade do que na bênção, porque nós olhamos mais para aquilo que nós não temos do que para aquilo que o Senhor nos concedeu, porque quando nós estamos reunidas no círculo de oração, nós apresentamos vida de pessoas que nós não conhecemos. Às vezes uma das irmãs conhece, as outras nem sabem quem é. Mas nós reunidas aqui com o coração puro e aberto, nós oramos e intercedemos por aquela vida, e o Senhor manifesta poder e resposta, não porque queremos ou merecemos, mas como eu disse, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus, essa semente que nós plantamos, o Espírito Santo de Deus faz florescer. O apóstolo Paulo, no meio dessas lutas e perseguição, ele foi lá e anunciou o Evangelho do Senhor. Pregue, igreja, mesmo contrariando homens, pregue a verdade, porque quem faz germinar, quem faz crescer, olha, o fruto é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós perseveramos no Evangelho. A pessoa não está te ouvindo, não tem problema, continua falando do amor do Senhor, porque é o Senhor que faz a obra. Na hora certa vai ser tocado pelo Espírito Santo, mas tenhamos sabedoria para saber como falar. E quando nós vamos exortar, corrigir, orientar, é tudo na palavra. Porque se nós somos cristãos e nós seguimos a Bíblia, nós não orientamos por vontade própria ou por conta nossa. Nós orientamos através da palavra. Se está na palavra, nós orientamos. Se não está, porque não é do nosso próximo, do nosso próprio entendimento, mas conforme a direção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, igreja, o apóstolo Paulo ele foi um instrumento de Deus naquela região. Não só naquela, em tantos outros lugares que ele abriu igreja. Ele foi lá e plantou a igreja conforme o Senhor determinou. Mas quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus. Ele foi o instrumento, assim como nós. Nós somos o vaso que o Senhor usa. Nós somos o instrumento. Nós somos a flecha que o Senhor lança. Nós somos aquele a qual o Senhor levanta para um grande propósito aqui, nessa terra, né? Então, igreja, cada um de nós, anuncie o reino de Deus. Anuncie o reino de Deus. Fale sobre o amor de Deus. Fale sobre renúncias. Fale sobre a necessidade de mudança. Fale sobre crer no Senhor. Fale sobre o poder da salvação. Tudo direcionado pela palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em Josué, quando a gente fala de Josué, o que a gente lembra, hein? Josué, ser forte e corajoso, não é isso? Só isso, né? Josué, ser forte e corajoso. Ótimo. O Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Mas Deus não falou para Josué só: seja forte e corajoso que eu estou com você. Não. Deus falou para ele assim, ó, lá no versículo 8 do capítulo 1. Não deixe de falar das palavras deste livro, Bíblia, e da lei, e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe o que Deus falou para ele? Segue a Bíblia. Não é só ser forte e corajoso. Deus falou para ele: medita na palavra. Aleluia. Deus falou para ele: segue as orientações da palavra. Deus falou para ele: seja fiel à palavra, não ao seu entendimento. Deus falou para ele meditar, para ele levar a palavra para outra pessoa, mas para ele meditar para ele também. Porque não adianta nada eu ler e tentar orientar a pessoa se eu não coloco aquilo em
prática na minha vida. É em vão se eu querer cobrar do outro aquilo que eu não faço. Se eu querer que o outro faça aquilo que eu não estou fazendo. Então o Senhor Deus não falou para ele simplesmente: ó Josué, seja forte e corajoso que eu estou com você. Não. Seja forte e corajoso. Siga a minha palavra. Medita nela dia e noite. Transmita o conhecimento. Aí sim os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que lição que nós estamos recebendo. Então a gente quer que os planos da gente sejam bem-sucedidos só sendo forte e corajoso ou só orando? Por que a gente não lê a palavra e medita nela dia e noite? Nós precisamos meditar. Nós precisamos levar o Evangelho e viver o Evangelho. Aí alguém pode dizer: está no Antigo Testamento, mas no Novo também tem. Olha o que o próprio Jesus diz em Marcos, no capítulo 16. Ide e fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Porque quando você vai e leva o Evangelho, você está levando outras coisas junto. O Evangelho não anda sozinho. Junto com o Evangelho, que é a palavra de Deus, tem a presença de Deus. Tem a oração. Tem a unção do Espírito Santo. Porque é a palavra de Deus. Não é a minha, não é a sua. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio, Deus fala comigo. Então, quando eu levo o Evangelho, estou levando a palavra de Deus. E é assim que o Senhor fala para nós: ide e pregai o Evangelho, ide e levai a igreja, ide e apresentai Deus, ide e mostrai aos meus o que eu tenho para dizer. É isso que o Senhor está dizendo para nós, uns aos outros. Aí Paulo vai lá e diz para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, ensinando a Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo: pregue a palavra. Olha, já está dizendo: leve o Evangelho de Jesus, leve a palavra de Deus, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O servo de Deus, ele tem que estar com a palavra afiada, ele tem que estar com a escada pronta, ele tem que ter uma palavra de conforto, de conserto, de confronto, de consolo, baseado na Bíblia. E aí ele diz para Timóteo: repreenda na palavra, corrija na palavra, exorte com toda paciência e doutrina na palavra. Porque nós seguimos o quê? A Bíblia. Quando nós somos batizados, o pastor pergunta o que para nós quando nós vamos afundar na água? Se você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você promete seguir a palavra. Por quê? Porque a palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então é isso que o Senhor Jesus estava falando para nós. Foi isso que Deus falou para Josué. Foi isso que o apóstolo Paulo trouxe para nós. E é isso que nós pregamos, não só nessa noite, mas sempre que o Senhor nos der a oportunidade. É a palavra. A irmã Islane leu aqui. É a palavra que liberta. Aleluia! Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer a palavra, enquanto você não tiver uma conversa com Deus, um diálogo com o Senhor, ouvir o Senhor, você continuará no mundo de trevas, porque não tem clareza. Nós precisamos ser preenchidos com o Evangelho do Senhor Jesus. E as pessoas que precisam receber o Evangelho é através da nossa vida, é através da nossa vida. Então, não para agradar homens, mas com a direção de Deus. E aí, nós precisamos fazer a nossa parte de contribuição para que o reino avance. O Senhor precisa de nós? Não. Mas Ele nos dá a oportunidade de servir. Ele nos dá a possibilidade de ministrar a sua palavra. Eu quero abrir um parêntese aqui. Jesus, Ele me chamou por um propósito. Renata, eu te chamei para você fazer algo aqui na terra. Se eu não fizer, sabe o que acontece? Ele levanta outro, talvez até melhor do que eu, mas a obra não para. Outra pessoa vai fazer conforme o que Deus manda. A gente precisa tomar esse choque de realidade, sabe? Judas era um dos 12, sim ou não? Aí ele fez tudo aquilo que nós sabemos que ele fez e ele morreu.
O que aconteceu? Colocaram outro no lugar dele. Mas a obra não parou. Outro entrou no lugar dele. O Senhor levantou outro. Porque a oportunidade é minha. Mas eu decido se eu quero fazer ou não. E se eu não fizer, a obra não vai parar. O Espírito Santo de Deus levanta outra pessoa e o propósito continua. É comigo, é com você e é com todos nós. Porque ninguém é insubstituível. Nós temos aqui na igreja líder de louvor, líder de jovens, líder de criança, líder disso, líder daquilo. Se um desistir, falar que não quer mais, ou falar que não vai fazer, o que o Espírito Santo de Deus faz? Levanta outro, porque a obra do Senhor não para. É Ele que faz a obra. Quem aqui já viu? Pastor morre, pastor desvia, pastor entrega a igreja fecha? Não, porque quem faz a obra é o Senhor. Deus levanta outro, porque o propósito continua. Então, quando nós não recebemos o convite, quando nós não aceitamos exercer o nosso ministério, o Senhor vem e coloca outra pessoa. Vai ser feito, porque o Senhor quer que funcione dessa forma. Foi determinado pelo Senhor e vai funcionar no nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. É Deus que faz o negócio funcionar. E tem gente que acha que é a última bolacha do pacote do igreja. Já viu? Se eu não fizer, ninguém faz. O rei Saul também tinha esse pensamento. Ele achava que ele era um super rei. Não obedeceu o Senhor. O que Deus fez? Rejeitou e levantou outro no lugar dele. E o propósito continuou. Só que a oportunidade é nossa. A oportunidade que Deus está dando é para você. O ministério Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua. O Senhor, Ele nos chamou e Ele conta conosco. Deus levantou o apóstolo Paulo para fazer esse propósito, mas se ele dissesse que ele não ia fazer, outro faria. Louvado seja Deus por isso. Fecha parênteses. Temos que pregar a palavra, e não é só colocar nas igrejas. Porque Jesus disse lá em Lucas 19:40, esse versículo ele é fantástico. Quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ali, montado, no jumentinho, os discípulos dele estavam adorando ele, exaltando o nome dele. E aí tinha alguns fariseus lá que queria que os discípulos se calassem. Aí sabe o que Jesus respondeu? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, se eu e você não fizer, vai acontecer do mesmo jeito. Deus usa jumenta, pedra. Pensa que Deus é poderoso? Porque Ele levantou uma jumenta para falar com Balaão. Ele está dizendo aqui que se nós, que somos discípulos dele, não pregar, não falar, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Ele está dizendo o quê? Eu não preciso de vocês para que a obra seja completa. Mas eu conto com vocês. Eu dou essa oportunidade para você mesmo, para você ser transformado, para você ter a oportunidade, a possibilidade de contribuir com o reino. É muito amor, igreja. É muito amor que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter firmeza na fé. Só que não é só na palavra, é na postura. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Também não é só ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ser forte e corajoso, ministrar a outras pessoas, mas não ter posicionamento cristão. Porque muito provavelmente o apóstolo Paulo, apesar de toda a dificuldade, ele entrou naquela cidade, instituiu uma igreja e funcionou, primeiro pela misericórdia do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, mas segundo, ele tinha credibilidade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Quem já viu crente sem credibilidade? Que não vive o que prega, ou que aconselha, mas que não traz aquilo para a vida. Então nós precisamos ter credibilidade, não é só ter conhecimento, nós precisamos ter posicionamento cristão. O Senhor está nos chamando para isso. Ele está dizendo, ei, eu conto com você, mas precisa se espelhar em mim.
precisa transmitir a minha presença, precisa ser como eu sou, precisa ser diferente. Aí ele diz para nós que nós somos o quê? O sal da terra, que nós somos a diferença. Ele está nos chamando para ser como ele. Quando nós vemos lá nos versículos de 4 a 8 de 1 Tessalonicenses, a palavra diz assim, eu vou ler aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para os Tessalonicenses, escrevendo, né? Porque o nosso evangelho, aquilo que ele pregou, que o Espírito Santo de Deus falou com aquele povo através da vida dele, não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. A autoridade de Deus sobre a vida deles. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Isso é firmeza da fé. Apesar das dificuldades, está firme no Senhor. Assim, tornaram-se modelo para os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que o Evangelho não chegou somente na palavra, que ele entrou no coração e as pessoas tiveram convicção de que tudo aquilo que ele estava dizendo era verdade. E houve mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E aí ele diz que aquele povo virou modelo dos crentes que estavam ali na região. Ele está dizendo para nós, quando nós estamos firmes na fé, quando nós ministramos a palavra, mas vivemos a palavra, nós nos tornamos modelo para as outras pessoas. Não só para crente, mas para outras pessoas. Pessoas que nos veem na rua e falam, eu quero servir o Deus que ela serve. Eu quero o mesmo Deus que ele serve, porque se tornou uma pessoa diferente. Se tornou uma pessoa melhor. Porque a presença, a essência do Espírito Santo de Deus exala sobre a vida dessa pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que as pessoas estavam achando, ou estavam vendo naquelas pessoas de Tessalônica, que elas estavam realmente imitando o Senhor. E talvez, como eu disse antes, ele não teve o tempo necessário para ministrar o Evangelho da forma como deveria. Mas quem fez a obra foi o Senhor. E até hoje nós estamos aqui lendo e vendo que aquele povo foi exemplo de fé em unidade. Não foi só naquela época que eles foram reconhecidos como exemplo de fé, mas ainda hoje. Assim como muitos personagens que nós vemos na Bíblia que foram exemplos de pessoas de fé. E nós? Será que alguém vai lembrar de nós como exemplo de pessoa de fé? Como exemplo de pessoa que pregou o Evangelho, que proclamou a palavra do Senhor? De alguém que intercedeu, que orou por outras vidas? De alguém que foi diferente no Senhor? Será que nós vamos deixar esse legado? Às vezes a gente fala que quer ter muito tempo para poder ministrar. Talvez nós achamos o tempo que nós temos aqui na igreja é pouco. Nós temos 2 cultos de 1h30 por semana. Mas e o tempo que você tem em casa para ministrar para os seus? Mas e o tempo que você passa no trabalho? Mas e aquele tempo que a gente fica nas redes sociais ou no celular conversando com alguém? Nós podemos pregar o Evangelho por ali também. Lembra de Jonas? Jonas foi pregar o Evangelho em Nínive por ordem de Deus, tentou fugir, mas ele foi e exerceu e fez o que tinha que ser feito.
Era para ele fazer em mais tempo. Ele passou e fez um negócio mais ou menos. Ele fez mais ou menos, mas a semente foi plantada. O Espírito Santo de Deus fez germinar. E a cidade toda se rendeu aos pés do Senhor. Então, por mais que às vezes nós não tenhamos o tempo necessário, mas o tempo que a gente tiver, a gente tem que pegar como oportunidade. Talvez você tenha 10 minutos de conversa na hora do almoço, mas você pode plantar a semente nesses 10 minutos. Talvez você tenha 5 minutos. A gente não pode perder a oportunidade cristã. A gente não pode deixar a oportunidade passar diante de nós e não fazer aquilo que o Senhor determina. Sabe quando dá aquela vontade no coração da gente? Aquela vontade de ir ali, dar um abraço na pessoa e a gente não vai. Aquela vontade de ir ali e falar Jesus te ama e a gente não fala. Aquela vontade de mandar uma mensagem e falar, olha, o Senhor ele está trabalhando na sua vida e a gente não faz. E nós precisamos exercer o nosso ministério, porque eu sei que o Senhor faz isso. Essa semana eu estava em casa orando em prol do propósito e o Senhor falou para mim, grava um áudio de oração agora e coloca lá no grupo, porque tem gente precisando ouvir essa mensagem. Eu nem perguntei quem, eu já estava ajoelhada, só fui lá, peguei o celular, voltei, ajoelhei, orei e mandei a mensagem. Porque não me custa nada, não me custa nada, nenhum de nós, e a gente fica segurando. Talvez o Senhor quer te abençoar, colocando esse propósito para você fazer pela vida do outro. Aí nós pensamos assim, eu vou orar pelo outro e vou abençoar o outro. Não, você que vai receber a bênção, porque Deus deu a ordem para você fazer. Quando nós obedecemos, o Senhor ele age. Deus ele gosta de coração quebrantado, justo e obediente. Então nessa noite, que nós venhamos refletir nessa palavra, nessa carta do apóstolo Paulo, onde ele elogia os Tessalonicenses através da semente que foi plantada. E que nós venhamos prestar bastante atenção no tipo de semente que nós estamos plantando, no tipo de semente que nós estamos colocando, contribuindo ou não com o reino. Dentro da igreja, que tipo de semente que eu estou colocando aqui dentro? Será que é de unidade? No meu serviço, na minha casa, que tipo de semente que eu estou colocando lá dentro? Será que é de discórdia? De verdade? Que tipo será? Porque eu vou colher, igreja. Eu e você, nós vamos colher. Aí eu já ouvi gente dizendo, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta isso. Então assim, nós temos tempo de escolher o que nós vamos plantar. Para evitar aquela colheita ruim, porque a gente vai colher. Esses dias eu estava em oração e o Senhor falou comigo, tem gente que vai começar a colher agora, que foi plantado. Eu fiquei até com medo, porque eu achei que já estava colhendo. O Senhor falou, agora vai começar a colher. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, porque se agora vai começar, então nós precisamos vigiar o que nós plantamos. E seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Pregou a verdade, plantou a verdade e colheu a verdade. São 3 lições aqui para nós. Cuidado com o que nós plantamos, porque nós vamos colher. Nenhum colhe para o outro. Fulano vai colher por mim. Não, eu vou colher o que eu plantei, o pastor colhe o que ele plantou, o irmão que ele plantou, porque cada um tem a sua colheita individual. Segundo, unidade de fé em Cristo. Unidade. Nós precisamos ser mais unidos em Cristo Jesus. Nós precisamos estar mais juntos. Nós estamos permitindo o inimigo entrar e causar divisões. Nós precisamos ser mais unidos. E terceiro, somos instrumento. Não perca a oportunidade que Deus te der. Porque nós temos a oportunidade todos os dias de exercer o nosso ministério. E o Senhor ele nos chama para isso. Amém? Eu quero te convidar para nós orarmos nessa noite. E nós vamos apresentar ao Senhor essas causas. E nós vamos pedir ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a plantar coisa boa. Se eu tenho falado coisas negativas dentro da minha casa, gritado, comportamento, atitude, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque muitas vezes nós falamos coisas e palavras e ofendemos, e depois que fala, não tem como voltar, não. Inclusive, eu vi uma ministração de um pastor, eu achei muito
Quando você estiver nervosa com seu esposo, ou nervoso com a sua esposa, não fala as coisas para ele, não. Pega seu celular, grava um zap para você mesmo, falando tudo que você queria falar, quando você estivesse falando para ele ou para ela, tá? Mas assim, fala mesmo, põe para fora. E aí você guarda aquela mensagem, não envia não. Sabe quando tem o WhatsApp lá, aquele negócio que é pra gente mesmo? Vocês têm isso, né? Gente mesmo, né? Então, manda pra você mesmo. Aí depois, quando for no outro dia, passou umas 12, 24 horas, você já acalmou, vai lá e escuta o áudio. Porque você vai pensar, nossa, eu ia falar isso aqui tudo, meu Deus. Misericórdia. Nós precisamos fazer isso, porque às vezes a gente perde o controle e fala na hora, depois arrepende, porque não era aquilo que a gente queria falar. Mas na força do ato, ali, né, na impulsividade, a gente agiu no impulso. Por isso que crente precisa orar antes. Porque se plantar vento, vai colher tempestade. Se fizer grosseria, recebe grosseria. Embora Jesus ensinou para nós, não foi isso não. Se bater de uma face, vira outra. Não foi assim que ele ensinou? Mas nós não evoluímos tanto ainda, né? Precisamos evoluir, chegar nesse nível. Vamos orar. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Temos que orar mesmo. Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Colocar nossas famílias na presença de Deus. Porque às vezes nós fraquejamos, nós começamos a ter cansaço, ter preguiça, desânimo e não fazemos aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que colocar tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos na presença de Deus. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus? Vamos para casa. Amém. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade que somos Deus de estarmos na presença do Senhor, de ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Agora nós queremos te pedir, Senhor, nos capacita, nos fortalece para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Nos direciona, Pai, para que cada vez mais nós caminhemos de acordo com os propósitos do Senhor. Pai, eu quero te pedir que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramiento, e que a misericórdia do Senhor, Pai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os crentes digam amém.